Oi, o nosso grupo ficou com o tema Radioatividade e Energia Nuclear. É composto por mim, Matheus, e por André, que vai se apresentar logo à frente. Então, dando início, nós vamos falar um pouco sobre radioatividade e logo após comentar mais sobre a energia nuclear. A radioatividade ela teve início em 1985 com o físico alemão Wilhelm Röntgen, quando ele descobriu os raios-x, os raios de natureza desconhecida até então. Ele descobriu que esses raios podiam atravessar materiais sólidos, ionizar o ar e não mostravam sofrer reflexão no vidro e não eram desviados por campos magnéticos. Hoje, nós sabemos que os raios-x eles são ondas eletromagnéticas de alta frequência. Essas ondas têm a capacidade de atravessar tecidos macios, assim podem fazer imagens dos ossos no interior do nosso corpo. Ou seja, ele consegue atravessar a pele, todo o tecido macio que a gente tem, mas não consegue atravessar o osso. E assim ele reflete essa imagem do osso. Pouco depois, após Ranger ter aparecido com a descoberta dos raios-x, no início de 1896, o físico francês Henri Becquerel descobriu um novo tipo de radiação, uma radiação penetrante, quando ele estudava impressões feitas em papel fotográfico por sais de urânio exposto à luz solar. Ele conseguiu mostrar que esse novo tipo de radiação era diferente dos raios-x, por sua capacidade de ionizar o ar e que ela poderia ser desviada por campos elétricos e campos magnéticos. Mais tarde, se descobriu que os raios semelhantes eram emitidos por outros elementos, como o tório, o actínio e dois novos elementos descobertos pelo casal Marie e Pierre Curie, no caso o polônio e o rádio. Esses raios resultavam de alterações que ocorrem no interior do seu átomo, ou seja, no núcleo. E esse fenômeno se deu o nome de radioatividade. Mais de 99,9% dos átomos em nosso ambiente eles são estáveis, mas uma pequena parte eles são instáveis. Os elementos com o número atômico maiores que 82 eles são radioativos, ou seja, eles emitem radiação. Eles são os chamados elementos instáveis. E a radiação ela pode ser emitida de diferentes espécies, sendo classificadas em radiação alfa, radiação beta e radiação gama. A diferença entre eles se dá em sua carga final. Os raios alfa possuem carga elétrica positiva, os raios beta carga elétrica negativa e os raios gama não possuem carga alguma, ou seja, a carga nele é neutra. Estes raios também se diferenciam em sua composição. Um raio alfa é formado por corrente de núcleos de hélio, enquanto um raio beta é uma corrente de elétrons. E o raio gama, ele simplesmente é uma radiação eletromagnética. Nós também convivemos cotidianamente com a radiação. A radiação ela é normalmente encontrada no nosso dia a dia. Elas são encontradas em rochas e minerais comuns em nosso ambiente, que eles contêm quantidade significativa de isótopos radioativos, porque a maioria deles contém traços de urânio. Por exemplo, uma pessoa que mora em uma casa de tijolos, ela está mais exposta à radiação do que uma pessoa que mora em uma casa de madeira, porque justamente pelos traços de urânio que tem no tijolo. Vale lembrar também que estamos expostos à radiação de equipamentos eletrônicos. A maioria dos equipamentos eletrônicos hoje eles têm uma taxa de radioatividade. Eles emitem essas ondas radioativas, como por exemplo o micro-ondas. O micro-ondas ele tem uma grande taxa de radioatividade. Bom, a minha parte é sobre energia nuclear. Mas antes de entrar na energia nuclear propriamente dita, vamos entender mais sobre a fissão nuclear. A fissão nuclear, ela é quando as forças elétricas elas atuam sobre o núcleo, alongando ele.
Daí esse alongamento faz com que ele chegue a um ponto crítico. Nesse ponto crítico, as forças nucleares perdem para a elétrica e esse núcleo ele se parte. Daí isso acontece várias e várias vezes, não apenas uma vez. Isso faz com que ele aqueça. O que está acontecendo ali se aqueça. Em seguida, tem um reator regenerador, que vai ser mais ou menos uma transformação de tudo que ocorre no processo de energia nuclear, que é quando o urânio 238 não físsil, ele é misturado com urânio 239 físsil. Aí, nessa mistura, eles liberam elétrons e o urânio 238 ele é transformado em urânio 239. Em seguida, essa mistura sofre um decaimento beta, se transformando em NP239. E em seguida, sofre outro decaimento, transformando e convertendo esse NP239 em plutônio, que recebe a plutônio físsil e recebe a sigla de Pu239. Aí, essa energia de fissão, que foi o slide que eu falei inicialmente, ela faz justamente aquele aquecimento. E quando a gente fala dessa energia disponível por fissão, ela foi apresentada ao mundo em formas de bombas nucleares. E as principais cidades atingidas por pelas bombas nucleares foram Hiroshima e Nagasaki. Também, quando a gente fala em energia nuclear, a gente remete logo ao desastre que ocorreu em Chernobyl em 1986. Mas a energia nuclear não se remete somente a isso. É tanto que vamos falar sobre o que é energia nuclear. A energia nuclear, elas são fornalhas que se aquecem, fornalhas aquecidas. Mas como isso acontece? É uma reação que aquece a água e essa água, em estado de vapor, ela gira as turbinas. Essa água é aquecida justamente pela fissão nuclear, juntamente com o reator. Tudo isso faz o processo de aquecimento da água. A água tem o vapor gira a turbina e a partir do giro da turbina gera energia que nós consumimos. É muito importante ressaltar que 1 kg de urânio combustível, ele consegue gerar um mundo, ele é menor do que uma bola de beisebol. E se for levar a escalas mundiais, tipo assim, é muito pouco material. Se for comparado, por exemplo, com o carvão mineral, que é necessário 30 vagões de carvão mineral para se ter a mesma quantidade de energia de 1 kg de urânio combustível. Uma desvantagem que a energia nuclear produz é o alto risco de liberação acidental de radioatividade, ou seja, o desastre não foi à toa, o desastre que aconteceu em Chernobyl. Outro fator que é desvantajoso é a produção de lixo radioativo, porque ainda não se sabe ao certo o que fazer com ele e ele pode ficar para a posterioridade. Então, é um peso muito grande de se deixar esse lixo radioativo no mundo. Mas algumas indústrias, ou quase todas, elas possuem um subsolo onde elas armazenam esse lixo nuclear. Aí ele é armazenado, coloca o urânio dentro, o plutônio no fim, né, do produto, o plutônio dentro de um baú, digamos assim, com concreto, com várias camadas protegendo ele e ele lá no subsolo. A terceira desvantagem é a produção de plutônio e a quarta e última desvantagem é a proliferação de armas nucleares, porque sabemos que todo esse material que é utilizado na energia nuclear, ele pode ser também utilizado na produção de armas nucleares. As vantagens da energia nuclear: eletricidade em abundância, porque, como eu já havia falado, um pouco material ele consegue produzir uma grande quantidade de energia.
Outra vantagem, ele conserva bilhões de toneladas de carvão mineral, petróleo e gás natural, que a gente demanda muito para poder extrair todo esse material para produzir energia, enquanto o urânio não. O urânio ele é mais fácil de se conseguir, mais fácil de se retirar e produz bem mais energia. Terceira vantagem é a eliminação de megatoneladas de gases que são lançados na atmosfera por meio da queima desses combustíveis fósseis. Ou seja, esses combustíveis são queimados, alguns passam por alguns filtros, mas mesmo assim ainda tem muita impureza. Enquanto a fumaça, aquela fumaça branca que a gente vê saindo das usinas nucleares é apenas vapor d'água. Ou seja, é muito vantajoso nesse quesito. Por fim, as curiosidades, que é encontrado mais radiação ao redor de usinas de carvão mineral do que usinas de energia nuclear. Porque energias nucleares, elas sofrem uma rigorosidade maior do que as outras fontes de energia, justamente por ser muito perigosa. Daí, devido a isso, o governo ele pede mais que eles tenham mais blindagens e coisas afins do tipo para evitar a liberação de radiação para o meio ambiente. Agradecemos por tudo. Aqui são as nossas referências e obrigada.